sou a Miriam, tenho 3 anos e 10 meses. Eu sou o Luiz e tenho 4 anos. Eu sou a Vilma, eu tenho 3 anos. Meu nome é Luiz Carlos, tenho 3 anos e 4 meses. Há 9 anos fui diagnosticado com diabetes tipo 2. Meu médico me indicou a cirurgia metabólica. Além de controlar o açúcar, ainda melhorei a pressão, o colesterol e, de quebra, perdi peso. Olha, nasci de novo. Boa noite, estamos aqui em mais um Bari Live, como a gente sempre brinca na nossa Bari Horário, no nosso Bari Canal, e hoje a gente tem aqui 2 grandes amigos e 2 grandes cirurgiões bariátricos. Lá na ponta, o Dr. Felipe Koleski, da nossa linda Blumenau, né, uma cidade maravilhosa de Santa Catarina. O Felipe tem todos os títulos que a gente possa querer nessa situação. Ele é titular da sociedade, ele tem título de área de atuação em cirurgia bariátrica, faz parte do titular do CBC, do CBCD, coordena o serviço de cirurgia bariátrica e metabólica e do refluxo e endometriose lá do Hospital Vida Clínica de Cirurgia, né, de Blumenau. E do lado dele, Dr. Rodrigo Babadopoulos, esse grande nome, não é grego, ele veio de Fortaleza e está aqui com a gente. O Rodrigo, ele faz parte do núcleo do Obeso do Ceará, ele também é o chefe, coordenador da unidade de cirurgia bariátrica e metabólica do Hospital César Carlos de Fortaleza. Todos os 2 têm uma ampla experiência em cirurgia bariátrica, são muitos anos lidando. E eu sou Luiz Vicente Berti, sou também cirurgião bariátrico, cirurgião do aparelho digestivo aqui de São Paulo. Nós vamos hoje conversar sobre um assunto que foram um dos mais pedidos entre vocês para que a gente discutisse quais os cuidados que nós temos que ter no pós-operatório. Então, hoje, nós vamos tentar dividir um pouquinho em várias etapas, em 3 momentos da cirurgia. O momento logo depois da cirurgia, a médio e a longo prazo. Dentro dessa linha, o que você diria para o seu paciente hoje? Quais são os cuidados principais logo após a cirurgia, ou naquele momento que ele vai para o centro cirúrgico, até o momento que ele sai do hospital? Quais seriam as principais situações? Boa noite a todos. Eu acho que é fundamental a informação pré-operatória. Todo o pós-operatório ele começa com um pré-operatório muito bem feito, em que a gente possa esclarecer todas as dúvidas em relação à cirurgia, em relação ao pós-operatório, em relação à vida a longo prazo. Então, a informação do paciente é fundamental. Então, eu sempre insisto que o paciente ele não tem obrigação de saber, ele tem obrigação de perguntar. E cabe a nós, como cirurgiões, informar o paciente como será o pós-operatório. O paciente, a partir do momento que ele é operado, ele vai para a sala de ele chega no hospital, ele é feita a internação, ele aguarda um momento em que ele vai ser levado para o centro cirúrgico, depois ele vai para a sala de cirurgia, ele acorda, fica na sala de recuperação e depois ele vai para o quarto. O paciente ele tem que ter ciência que hoje a imensa maioria das cirurgias são feitas por videolaparoscopia. Quando ele vai para o quarto, ele já pode levantar, já pode ir no banheiro se ele quer urinar, ele já pode sentar se ele está com um limiar de dor aceitável. De acordo com o serviço, ele vai poder receber líquidos dentro das primeiras 12 horas ou 24 horas. E o que o paciente tem que se atentar é o seguinte, a dor no pós-operatório tem que ser uma dor que melhora com a medicação. Se o paciente tem dor que não melhora com a medicação, na minha opinião, é o primeiro sinal de alerta que alguma coisa diferente está acontecendo. Normal. Então, eu também concordo com você, eu acho que a informação é principal. Quando eu chego no hospital e tudo para mim é novo, já é um fator. Você concorda com isso, Rodrigo? Concordo 100%. E aí a gente voltando de novo para o pré-operatório, que acho que a grande coisa do pós é um pré bem feito, concordo 100% com o Dr. Felipe. A equipe interdisciplinar, os profissionais que trabalham com a gente em consultório ou no hospital público, nutricionistas, psicólogos,
fonoaudiólogos para trabalhar mastigação, e aí se eu tiver de falar de mastigação, eu tenho que ir para os dentistas. Você não vai mastigar bem se você não tiver um bom aparelho mastigatório. Tudo isso vai influenciar, sim, no pós-operatório. Então, preparar um paciente de forma adequada, com todas as informações, para que no pós-operatório ele não venha a ter nenhuma surpresa, é fundamental. Basicamente, a preparação é tudo, e esse paciente é um paciente que ele tem uma doença que não começou hoje nem amanhã. Ela é grave, sim, ela é muito grave, mas nós não precisamos ter pressa, né? Acho que a preparação desse doente é o fundamental e os dois já chegaram. Dentro dessa mesma linha, você alertou bem. Estou bem, cheguei no meu quarto, me mandaram sentar, me mandaram andar, está indo tudo bem, eu tomei minha medicação, eu tenho dor. Se foi na noite desse dia, no outro dia de manhã, eu começo a tomar esses líquidos. Aí o meu médico falou que eu tenho que tomar líquidos em pequenos goles e dar um tempo. Mas isso é para me emagrecer? Essa é a função desse líquido? Não, de maneira nenhuma. A gente está protegendo, em 3 momentos, se chama o primeiro mês de cirurgia, principalmente os primeiros 15 dias, a gente fala o mês da proteção, depois o mês da adaptação, e aí o paciente vai voltando para a vida dele normal. Então esses líquidos tomados em pequenas quantidades têm a função de a gente não distender a câmara gástrica recém-suturada, trabalhada. Grampeada. Então, não forçar essas linhas de sutura é algo assim, importante. Felipe, a gente vive o nosso mundo. Se a gente for conversar com engenheiro, se a gente for conversar com advogado, for conversar com profissional de TI, provavelmente a gente não vai entender metade das palavras que ele diz. E os nossos pacientes, será que eles entendem o que é uma fístula, o que é um grampear o estômago? O doutor só vai cortar ou vai grampear? E será que eles entendem Você acha que nós temos que mudar a nossa linguagem quando a gente se fala com o doente? Isso faz parte da preparação? Fazer com que ele entenda essas palavras, que para a gente é muito fácil uma fístula, mas será que ele tem ideia do que é isso? Eu acho que é fundamental a gente parar de usar o mediquês e usar uma linguagem acessível aos nossos pacientes. Então, os pacientes perguntam com frequência, minha cirurgia vai ser grampeada ou vai ser costurada? Eu informo que toda cirurgia bariátrica feita atualmente é feita com a utilização de grampeadores. Eu explico para eles o que é o grampeador. A máquina de cortar e costurar. Como são os grampos, do que são feitos os grampos, que esses grampos eles não provocam rejeição, que eles não enferrujam, que eles não precisam trocar, que eles não têm prazo de validade, que eles não vão dar alerta no aeroporto. Pode fazer ressonância. Pode fazer ressonância, pode passar na porta do banco sem problema nenhum. E eu acho que a gente tem a obrigação de informar claramente que a fístula ou deiscência é uma coisa que pode acontecer. Quando nós começamos a fazer cirurgia bariátrica 20 anos atrás, a incidência de fístula era grande, era maior, porque a gente trabalhava com grampeadores que tinham 2 linhas de grampeamento. Hoje a gente trabalha com uma tecnologia muito mais avançada. A imensa maioria dos grampeadores da vídeo, acho que quase todos têm 3 linhas de grampeamento, com um fechamento dos grampos bem diferente do que era antigamente. Então a incidência de fístula diminuiu muito. Mas não dá para dizer que a fístula não vai acontecer. Só bate o carro quem dirige. Só bate o carro quem dirige. E o paciente tem que estar alerta. Pode bater muito, né? E o paciente tem que estar alerta quais são os sinais de uma provável fístula. Então, eu sempre bato na tecla da dor que não melhora com remédio, da alteração do estado emocional, de uma agitação, de uma febre marca 38, se ele tem condições de monitorizar a frequência cardíaca dele, a frequência cardíaca maior que 110 é sinal que alguma coisa está alterada. Por quê? Porque se deixar a fístula se instalar, o tratamento vai ser mais complexo. E se a gente pega uma fístula num quadro inicial, sem um quadro de sepsis, de infecção sistêmica, a chance de a gente ter uma solução muito mais fácil, muito mais rápida, é muito melhor e muito maior. Então, basicamente, os líquidos seriam de proteção, né, para que a gente não force o estômago, e a fístula seria um buraquinho que faz no estômago, que abrir um grampo desse, porque provavelmente algo não foi feito ou o paciente não seguiu a dieta. Então, é importante. Rodrigo, aqui já está nossa audiência, já está bombando. A Jamile, boa noite, dá boa noite a todos, ela pergunta, depois da cirurgia, qual o risco de eu ter uma trombose? Boa noite, Jamile. A trombose venosa profunda, como a gente chama, um coágulo que forma principalmente em veias dos membros inferiores das pernas. Isso pode acontecer, isso não é da cirurgia bariátrica propriamente, isso é qualquer procedimento cirúrgico, mas é bem mais aumentada a chance de se ter quando você é obeso. Ora, mas se a gente opera pacientes obesos de cirurgia, quando faz cirurgia bariátrica, a gente está trabalhando com a população de risco
para trombose venosa profunda. Como é que a gente minimiza esse risco? A gente sabe que ele existe, mas também sabe como intervir para que esse risco diminua. Isso vai desde da ida do paciente para o centro do bom preparo, de novo, tem alguns medicamentos que podem aumentar esse risco, como, por exemplo, o uso de anticoncepcional oral, o tabagismo, tem momentos assim, lá do centro cirúrgico, a ida andando muitas vezes para o centro cirúrgico, uma fisioterapia no pós-operatório imediato, com a mobilização dos membros inferiores, um deambular precoce, como já tinha aqui advertido, e medicações que a gente pode dizer assim, afinam o sangue e que são utilizadas também com a intenção de diminuir esse risco. Além do uso das meias, de uma cirurgia bem feita, bem trabalhada, um tempo cirúrgico razoável, um tempo não muito prolongado. Andar mais cedo. Andar precocemente, você com isso vai diminuir muito o risco de trombose venosa. A questão das bombas de compressão pneumática, os pacientes sempre perguntam o porquê dessa bomba. A imensa maioria dos cirurgiões do Brasil ainda a gente opera no meio das pernas dos pacientes. E a gente faz uma posição chamada proclive. Tá, então para quem proclive, é o Medicaid, proclive é ficar. Então a gente levanta a mesa e coloca o paciente numa posição numa angulação entre 45 e 60 graus. Isso faz com que o retorno do sangue dos membros inferiores diminua. E essa bomba ela vai fazer compressões sucessivas, fazendo com que o sangue retorne para a circulação e reduza a parada do sangue nos membros inferiores, nas pernas, reduzindo o risco de trombose. Teoricamente, ela está simulando que você está andando, né? E você está no parado. Uma caminhada. Ótimo. A coisa hoje está quente, as perguntas não param. Felipe, vamos lá. O Rodrigo começou aqui, começa você. Sobre a importância do dreno. Todos os cirurgiões usam, qual é o dreno importante? A gente sempre brinca na medicina, que na medicina do amor, nem sempre, nem nunca e nem jamais, não é isso? Ou mais ou menos parecido com isso? Essa é uma pergunta excelente, parabéns. É que fez essa pergunta. Eu diria assim para você que dreno, não dá para dizer que o certo é drenar e o certo é não drenar. Isso é como o seu cirurgião está acostumado. O cirurgião que drena não é melhor que aquele cirurgião que não drena. E aquele cirurgião que não drena não é melhor que o outro. Isso é como o seu médico, como o seu cirurgião está acostumado a trabalhar. O dreno, ele tem a finalidade de trazer o líquido dentro do abdômen para fora. Tá? Então, se tiver um sangramento, uma fístula, mas muitas vezes esse dreno nos ilude. Esse dreno pode estar acontecendo um sangramento, uma fístula, e esse dreno não é efetivo. E muitas vezes também esse dreno causa bastante desconforto e dor. Então, eu diria o seguinte, que se o seu cirurgião está acostumado a usar dreno, continue usando dreno. Se o seu cirurgião está acostumado a não usar dreno, essa é a conduta dele. Isso é uma situação assim, tem aqueles que torcem para o Corinthians, tem aqueles que torcem para o Palmeiras. Não dá para dizer tem os que torcem para o São Paulo. Tem os que torcem para o São Paulo. Com o Avaí? Tá? Com o Avaí. Então não dá para qualificar o cirurgião pelo uso do dreno ou não. E nem dizer que é uma cirurgia mais segura ou menos segura pela utilização ou não do dreno. O dreno depende do que o seu cirurgião está acostumado a trabalhar. E ele tem que estar acostumado a seguir aquela rotina dele. Se ele está acostumado a usar dreno, ele usa o dreno porque é assim que ele se sente mais seguro. E existem maneiras no pós-operatório de o cirurgião identificar algum tipo de complicação, esteja o paciente com ou sem o dreno. Então vocês viram as explicações, o dreno ele pode ser usado, um cirurgião que não usa, ele pode um dia precisar usar, que ele achou que naquele caso precisa, e o outro que usa sempre, um dia não usar porque achou que não precisa. Então isso é como você falou, é como o cirurgião se sente à vontade. Rodrigo, a coisa aqui não tá fácil hoje, mas a Ana não entendeu direito o que é a fístula. Explica para ela, sem o Medicaid, o que é uma fístula. E é decorrente do quê? Quando a gente opera o paciente, grampeia o estômago, independente do tipo de operação, ali você juntou com o grampinho o que você cortou. É como se você tivesse cortado e costurado. Aquela costurazinha está feita com um grampo, um grampeamento do estômago, seja separando a menor parte da maior, como no caso do bypass gástrico, de um tipo de cirurgia, seja retirando um pedaço do estômago, como é no caso de uma outra cirurgia, que é a gastrectomia vertical. Então, quando há um vazamento de dentro do estômago para fora dele, ou seja, o líquido era para ser engolido pela gente e sair tubo digestivo adiante, dentro do aparelho digestivo. Quando ele vaza por esses grampinhos, que abriu, aí ele está caindo dentro da cavidade abdominal em contato com
outros órgãos que ele não devia estar. Então, isso é a fístula. Normalmente, isso dá sinal para a gente de que está acontecendo. O paciente ele faz taquicardia, o coração começa a bater mais rápido, ele tem dor abdominal, uma dor que não está cedendo com medicamentos regulares, ele pode ter uma febre, e isso pode vir a provocar situação grave, né, de infecção dentro do abdômen, que normalmente precisa de uma reintervenção. Aí sim, seja ela por laparoscopia, por laparotomia, quando você abre a barriga do paciente, ou por punção, né, você colocando um dreninho por um furinho na barriga do paciente. Então, a fístula é esse vazamento de dentro para fora do estômago. Perfeito. Bom, nós estamos chegando já quase no primeiro terço, né? Então, como a gente dividiu em antes, médio e longo prazo, vamos dar aqui umas últimas na parte de coisa. A Daliana, ela pergunta quais são os riscos do anel de silicone depois de 10 anos de cirurgia. O que é o anel? No passado se usava mais, hoje ainda existem alguns serviços que usam anel. É um anel que como se fosse um anel de um material plástico, chama silicone, que a gente colocava nessas cirurgias. Tem gente que coloca, tem gente que não coloca, é aquilo que o Felipe falou. Tem cirurgião que está acostumado a fazer assim, o outro está acostumado a fazer assim. Então ela pergunta para a gente quais são os riscos depois de 10 anos desse silicone. Quer responder, Felipe? Eu quero responder. Eu acredito que depois de 10 anos os riscos do anel eles são muito baixos. O que pode acontecer em raros casos é um deslizamento do anel. O anel escorregar dentro daquele novo estômago, que a gente chama de paute gástrico. Ele dá uma escorregada e fica um pouco angulado. Em alguns raros casos, ele migrar, ele atravessar para dentro do novo estômago. Tá? Então, o paciente vai começar a ter vômito, vai começar a ter sintomas diferentes, e na imensa maioria das vezes, esse anel ele pode ser retirado por endoscopia. Então, mas é assim, até 2004, 2005, nós usávamos de rotina o anel de silicone, a partir daí a gente deixou de usar, e dá para contar nos dedos os pacientes que a gente precisou fazer alguma intervenção endoscópica para retirada do anel. Rodrigo, quer completar alguma coisa? Não. Os pacientes podem estar bem adaptados ou mal adaptados ao anel, no fim é isso. Bom, aqui eu acho que tem duas coisas aqui, que agora que eu estou lendo bem a pergunta, eu fiquei um pouco de dúvida. Por exemplo, a história, como a palavra está escrita silicone, existia no passado uma história que as próteses de mama de silicone precisavam ser trocadas depois de 10 anos. Não é a mesma coisa que esse anel. E eu não sei se você está falando disso que eu falei ou você está falando da banda gástrica, que era um anel de silicone que se colocava também. Assim, em relação ao silicone, não precisa acontecer nada, nem com 5, nem com 10, nem com 20. É como o Dr. Rodrigo falou, se você tem algum sintoma ou algo que você não está se adaptando, vá ao seu médico, converse com ele, que aí vai ver se é o que é o caso, o que é o outro. Bom, estamos chegando aqui nessa primeira parte, então nós começamos já, algumas perguntas eu estou deixando aqui, que seria para a segunda parte. É normal ter uma obstrução intestinal depois da cirurgia bariátrica? Ela pode acontecer devido ao quê? O que leva a isso? É por falta de evacuar? Quer responder? Felipe, você não é normal, né, mas ela pode acontecer. Existem causas, as causas mais importantes para isso. Tem cirurgias que estão mais predispostas a isso acontecer. Né? Se a gente dividir de novo aqui as duas talvez mais frequentes, a gastrectomia vertical e o bypass gástrico. Dificilmente alguém que fez uma gastrectomia vertical vai ter uma obstrução intestinal, se não obstrução intestinal relacionada a qualquer outro tipo de cirurgia abdominal que um paciente faça, como, por exemplo, aderências. Mas o bypass gástrico, por mexer no intestino e criar umas brechas, umas passagens que não existiam, os buracos que não existiam, eles foram criados por conta da cirurgia e normalmente eles são fechados. Ali aquilo pode abrir e permitir a passagem de intestino por dentro desses buraquinhos. E isso pode provocar obstrução intestinal, normalmente que cursa com dor abdominal, que leva o paciente para emergência. E sempre o cirurgião emergencista, de urgência, tem que ou a própria equipe tem que estar ligado nesse tipo de possibilidade, principalmente quando o paciente fez um bypass no passado. Maravilha. Então, nessa primeiros 20 minutos, nós abordamos o intraoperatório. Então, nós saímos do hospital. Nós estamos indo para casa agora, já saímos do hospital, foi tudo direito, recebi alta, recebi minhas orientações. Em casa, como eu devo proceder nessas primeiras 2 semanas que vem da cirurgia? Eu preciso ficar deitado o dia inteiro, eu tenho que ficar em repouso absoluto, eu posso voltar à minha vida normal? Como é que eu devo proceder quando eu vou para casa? Primeiro, você tem que seguir rigorosamente a orientação da nutricionista.
Na imensa maioria das vezes, a meta de ingestão diária é em torno de 2 litros. Tá? Então, você tem aquelas 24 horas do dia que você tem que ingerir 2 litros de líquidos claros ou conforme a orientação da nutricionista. E por que 2 litros? Porque essa é uma quantidade fisiológica que o nosso organismo precisa para você poder ficar hidratado, para você ter o rim funcionar adequadamente, para você ter uma perfusão de todos os tecidos de forma adequada. Então, você vai seguir rigorosamente essa orientação da nutricionista, tentar chegar nessa tua meta de 2 litros ao dia. Com isso, você vai evitar, como eu te falei, aparecimento de desidratação, cálculos urinários, trombose e outros sintomas relacionados a isso daí. Segundo, você não deve ficar só deitado. Quanto menos deitado você ficar, melhor é. Então, você deve caminhar, você pode ficar sentado numa poltrona, você pode fazer uma caminhada ao redor de sua casa, por dentro de sua casa. Quanto menos deitado você ficar, melhor é, porque você vai expandir melhor o pulmão, você vai evitar o risco de atelectasia, que são os alvéolos do pulmão que se fecham e aumentam o risco de pneumonia, você vai reduzir o risco de trombose. E a partir do momento que você se sente confortável para fazer uma atividade leve, como um trabalho, como fazer uma comida, lavar uma louça, fazer um trabalho com o computador, você pode fazer. E a questão de quando voltar a dirigir, quando voltar às atividades, varia de cirurgião para cirurgião. Mas eu recomendo que a partir do momento que o paciente se sente bem para fazer algumas coisas, ele deve fazer, porque quanto mais ele se mexer, melhor para ele é. Quando eu vou conversar com um paciente de alta, assim, 2 coisas que eu gosto sempre de frisar é que eu digo, você está operado da barriga, não é das pernas. Então, pode e deve caminhar. Né? Isso é uma coisa. Outra, que eu já converso mais com quem está acompanhando, e aí é um cuidado no pós-operatório que eu comparo com um resguardo. Você está levando para casa como se fosse um menino recém-nascido. Não que ele tenha que ficar lá, deitado o tempo todo, mas que não deve. Mas com relação aos cuidados, com relação a adoecer. Então, ninguém põe um recém-nascido junto de alguém que está gripado, alguém que está saindo de uma virose. Lembrar que você está operado e que, além do organismo estar trabalhando para se recuperar da cirurgia, você está com a alimentaçãozinha pouquinha. Então, ficar longe da possibilidade de adoecer é importante, principalmente naqueles primeiros 15 dias. Outro fator importante é o seguinte, o paciente entender que o fato dele caminhar, dele sentar, não aumenta e não causa fístula e deiscência, que é o nosso maior temor. Então, eu sempre brinco, né, com os pacientes, que eu digo assim, o teu repouso é do estômago, e o repouso do estômago é a alimentação fracionada. O corpo, aquilo que você for se sentindo bem, vá fazendo você vai pequenas caminhadas ao redor da casa, devagarzinho. Eu, particularmente, a gente tem libera os pacientes para voltar a uma vida normal, com uma semana. Aquela primeira semana, com mais cuidado. Depois está se sentindo bem, vai dirigir, vai voltar a sua vida, quer ir no mercado, não vai fazer peso, não vai fazer nada, porque nesses primeiros 15 dias também ocorre uma grande perda de peso. Esse paciente, na realidade, ele desinflama, né? Então, ele sente, às vezes pode ter uma pequena sensação de tontura. Então, é muito bom que a gente tenha um certo cuidado, porque, na realidade, é uma cirurgia de grande porte. Nós, por fazê-la bem, transformando uma cirurgia muito segura e com baixo índice de dor, com baixo índice de complicação. Mas a gente sempre lembrar que é uma cirurgia de grande porte, a gente tem que ter esses cuidados, como vocês mesmos disseram. O que seria, Felipe, que eu precisaria... lógico, falar com o seu médico sempre a qualquer dúvida, mas o que seria um sinal de alerta lá no 7º, 8º, 9º dia que eu estou em casa? O que seria, principalmente, que eu deveria me preocupar e falar, isso aqui, mesmo o doutor falando, mas isso aqui eu acho que não está muito dentro daquilo que ele me disse. Quais seriam 3 situações? Dor que não melhora com medicação. A cirurgia bariátrica ela tem que melhorar com analgésicos simples, como paracetamol, novalgina, tá? Que são medicações analgésicas simples. Se você tem dor que não melhora com medicação normal, por exemplo, você tomou uma medicação que tem que ter uma duração de 4 a 6 horas e você não tem melhora da dor com essa medicação, é um sinal de alerta. Se você tem febre de mais que 38, é outro sinal de alerta. Se você tem vômito persistente, também é um sinal de alerta. Se você tem um estado alterado em relação assim, ao seu comportamento, se você se sente mais agitado, se você se sente mais apático, se você tem algum grau de confusão mental, é outro sinal de alerta. Eu classificaria esses sinais aí como, além de falta de ar, também é outro sinal de alerta. Um outro importante é se você estiver tendo edema de membros inferiores, principalmente inchaço na perna, principalmente se esse inchaço for assimétrico. Você tem uma perna que está inchando
e outra não, né? Que é um sinal de possível trombose E se venosa. as minhas fezes ficarem mais escuras, isso é normal? Não, não é normal. As fezes, elas... Mas ela está azul, doutor. A azul, não, tudo bem. Azul, porque muitas vezes Tão escura, um grupo, que cor que é azul. preocupante, O que não pode ter é fezes escurecidas, tipo uma borra de café. Isso é sinal de algum sangramento do trato digestivo, do estômago, do intestino. Tá? Geralmente isso cursa com um cheiro bem ruim, fezes mais amolecidas, cor de pó de café, e você vai evacuar mais vezes. Se você tiver esse sintoma, você tem que entrar em contato com o seu médico o mais breve possível. Eu sempre digo que nesses primeiros dias o contato tem que ser bem liberal. Qualquer dúvida a gente tem que estar disposto a esclarecer. É o momento da gente pegar as complicações no início, porque tudo fica mais fácil de resolver. E só para não deixar de comentar, o azul, se a urina tiver, né, o xixi tiver esverdeado, azulado, ou as fezes também. Você não está virando Hulk. O cirurgião fez um teste durante a cirurgia justamente para ver se não houve nenhum vazamento, e esse líquido, que é azul, fica nos intestinos, vai ser absorvido, vai ser eliminado pelo rim e vai alterar a cor da urina, também pelas fezes, vai alterar a cor das fezes. Dentro ainda dessa linha dos primeiros dias, aqui eu só quero deixar, antes da pergunta, nós temos aqui várias, a Ana Paula falou da obstrução intestinal, quem mais? A Eliane não, mas a Fernanda falou que também tem problema de obstrução intestinal. Então, assim, foi o que o doutor Felipe falou, ou o doutor Rodrigo. Isso pode acontecer, são cirurgias, essas aderências, pode ser uma série de coisas, por isso que o seu médico é sempre a pessoa adequada para você discutir esses problemas com ele. E como ele falou, qualquer sinal que você tenha é diferente, mas não é uma coisa que acontece, mas também não é uma coisa comum, essas obstruções pós-cirurgia, né, Rodrigo? O importante é identificar precocemente. Uma dor abdominal, o paciente ir para a emergência, para a possibilidade de ser sendo uma obstrução, ele ser tratado precocemente. Quanto mais cedo ele é tratado, mais rapidamente também ele vai embora do hospital, praticamente, normalmente, sem sequela nenhuma. A Jamile, dentro dessa pergunta, ela diz o seguinte, ela é professora, provavelmente fica em pé, trabalha, dá aula, a gente sabe que hoje não é uma coisa assim tão fácil como era antigamente controlar essa juventude. Mas ela disse assim, gostaria de saber com quantos dias normalmente ela poderia voltar a trabalhar. Jamile, nós vamos dar uma resposta genérica, tá? Mas não quer dizer que isso é para você. O seu médico é a pessoa mais adequada para te responder, porque a gente não sabe que tipo de cirurgia, como foi sua cirurgia. Carga semanal de horário de aula que ela tem. Sabe, não sabemos o que aconteceu. Então, às vezes, o que a gente fala seria uma média das pessoas que poderiam voltar a trabalhar. Vocês, normalmente, como é que vocês fazem o serviço de vocês? Com quanto tempo vocês autorizam essas pessoas voltarem ao trabalho? Eu costumo dizer que se a pessoa puder parar 30 dias, que pare. É muito tempo, 30 dias. Com 15 dias... normalmente dá para retomar a atividade laboral. Mas, claro, depende do que faz. Trabalho que se é um faz. Advogado que trabalha no escritório e vai estar no seu computador, você trabalha, quando voltar para casa, você está trabalhando. Então, se é um servente de pedreiro que vai para um trabalho braçal, talvez um mês seja pouco. Então, essa resposta ela é bem difícil. Normalmente eu converso com o paciente para ver qual é a carga de trabalho dele e com que ele trabalha, e aí sim estipular qual é o melhor tempo para cada um. Mas entre 15 e 30 dias. Entre 15 e 30 concordo dias. Totalmente com vocês. É caso a caso. É decidido caso a caso. Bom, então começaram as perguntas agora. Escolha quem quer. Reposição vitamínica pós-cirurgia. Começa quando? Por que a necessidade? Como é que a gente faz? Quer fazer como vocês fazem? Depois você faz a sua resposta. Tem rotinas, de novo, diferentes, a depender dos serviços. Hoje a gente tem vitaminas que são mastigáveis ou mesmo em gotas, mas eu posso dizer experiência nossa, o que é que a gente faz? Normalmente naquele primeiro mês de reintrodução alimentar, com uma alimentação muito líquida, os pacientes vão para casa com alguns medicamentos, às vezes tem um pouquinho de náusea, um pouquinho de vontade tem medicado por um pouquinho de vontade de vomitar, a gente evita de colocar alguma coisa a mais. Quando está ali entre 3 e 4 semanas, que a gente começa uma dieta mais pastosa, ali a gente começa as vitaminas, e o que a gente faz é um polivitamínico, um complexo B, e para as mulheres a gente acrescenta uma vitamina D com cálcio. Então, é normal. E mantém isso independente do tipo de cirurgia, porque aí também há quem não faça vitamina para quando só mexe com
o estômago, mas que levantamentos que a gente tem de pós-operatório não é a melhor das condutas. Levantamento de pré-operatório que a gente tem, parte grande dos pacientes já tem deficiência vitamínica. Tem deficiência vitamínica antes de se operar. Então, por que não suplementar esse paciente que já tinha uma deficiência anterior e está agora numa dieta restrita? Então, a gente faz isso para... Todos os pacientes fazem, independente do tipo de cirurgia, reposição vitamínica, sim. Felipe, você tem uma preocupação com as mulheres em estado fértil ainda, na idade fértil, com o ferro? É uma muita preocupação, muita preocupação. É extremamente frequente, independe do tipo de cirurgia, seja a gastrectomia vertical ou bypass, essas pacientes começarem a ter um aumento do fluxo menstrual, porque a gordura, ela protege, ela como se fosse um bloqueio à ação do estrogênio. A partir do momento que a mulher perde essa gordura, o estrogênio vai ter uma ação muito maior. Então ela começa a ter um fluxo menstrual muito maior. Então ela vai menstruar numa maior quantidade, ela vai ter uma anemia ferropriva, uma deficiência de ferro, vai ter uma ferritina baixa. Então a gente, nesse tipo de paciente, a dosagem de ferro, de ferritina e a reposição de ferro tem que ser extremamente cuidadosa, rigorosa e obrigatória, na minha opinião. Não é raro pacientes aí que já tenham filhos definidos, que começam a fazer metrorragia, ou seja, sangramento menstrual em grande quantidade, tem que fazer a ressecção do útero para a gente conseguir controlar essa anemia. Muitos anos de cirurgia bariátrica, não é nenhuma nem duas, são várias pacientes que acabam tendo que fazer esterectomia, desde que já tem um filho, óbvio, por causa de difícil controle da anemia ferropriva. Hoje os nossos colegas ginecologistas têm também alternativas a isso com alguns medicamentos ou mesmo com implantes intrauterinos que fazem com que a paciente pare de menstruar. Então, vocês dois foram claros que o primeiro momento é a gente ver o motivo dessa anemia, né? Então, se é uma menstruação que é mais do que o normal, e às vezes muitas mulheres acham que menstruar 5, 6 dias é normal. Isso não é normal. Tudo bem, isso é um pequeno fluxo, mas é um fluxo muito grande. Isso é uma hipermenorreia que a gente aprendeu lá na faculdade. Então, primeiro eu controlo. E se eu tenho que fazer reposição? Essa reposição ela pode ser por via oral, ela pode ser endovenosa? Como é que a gente trabalha? Como é que vocês trabalham isso? Aí depende do grau de anemia. Quando a anemia é severa, é muito importante, uma reposição venosa de ferro, às vezes se faz necessário. Então, normalmente, a gente encaminha esses pacientes para o colega que trabalha nessa área, um hematologista, e ele vai poder fazer as infusões de ferro, que hoje tem algumas formas diferentes de fazer, desde em várias, até 10 vezes, até em uma só. Tem medicamentos que com uma só ampola, uma só injeção, o paciente repõe os estoques de ferro. Isso na anemia mais importante. Na anemia menos importante, isso pode ser feito sim por via oral, e tem alguns suplementos de ferro no mercado que a gente pode fazer normalmente por 3 meses e repor. Claro, repor por via oral, mas estancar a fonte de perda. Não adianta nada estar repondo por via oral sem estancar por onde eu estou perdendo. Se é pelo enxugar gelo, né? Não adianta. E você falou que é interessante, assim, hoje já existem no mercado algumas medicações que antigamente, quando a gente começou, os ferros, a gente sabia que a absorção não era absorvida, e hoje já existem algumas medicações que podem ser absorvidas. Então, uma anemia mais leve a gente tem. Várias perguntas estão chegando, da Ana Paula, do Ricardo, eles estão perguntando sobre as hérnias pós-operatórias. O que são essas? Sobre as hérnias, é a pergunta do Ricardo, e a Ana Paula ela pergunta se essas hérnias que aparecem no pós-operatório estão relacionadas à extravagância no pós-cirurgia. Começa você, depois agora, eu não sei se ela está falando de hérnia interna ou de hérnia. Se ela está falando de hérnia interna, não tem absolutamente nada a ver com alguma extravagância. É aquela alteração que é feita no intestino do paciente para juntar lá com o estômagozinho pequeno, que faz um desvio, e esse desviozinho você faz um intestino passar por cima de outro, e aquilo ali provoca um buraquinho. Esse buraquinho foi provocado pela cirurgia. Aquilo é fechado. Mas olha, se operar às vezes um paciente com 200 quilos, com aquele intestino gordo, ele emagrece, aquilo lá pode gerar um buraquinho. Não foi extravagância que ele fez. No momento da cirurgia você fechou, mas depois emagreceu. Se ele tem dor abdominal, ele vai procurar a urgência ou o cirurgião dele, e aquilo lá, se for feito num momento bem precoce, é uma cirurgia relativamente simples de fazer. O que torna bem complicado é você pegar esses pacientes quando já tem 2, 3, 4 dias que estão obstruídos.
Felipe? E se os pacientes também estão perguntando em relação às hérnias da parede do abdômen, a incidência das hérnias de parede no abdômen na cirurgia videolaparoscópica é praticamente zero. É muito baixa a incidência de hérnia, então não tem relação com extravagância no pós-operatório. Então nós temos dois tipos de hérnia. Tem Aquela hérnia dos hérnia interna, buraquinhos, que é a hérnia do intestino, e tem as hérnias da parede do abdômen, onde são feitas as incisões, as pequenas incisões da vídeo, ou no caso da cirurgia aberta, onde é feita a incisão maior ou corte maior, que pela obesidade, pela cicatrização, ali pode aparecer uma hérnia. São dois tipos de hérnia diferentes, de condutas diferentes e de origens diferentes. E que faz bem diferença você ter sido operado por videolaparoscopia ou por cirurgia aberta. Na videolaparoscopia, a incidência é muito, muito baixa. É bem quase desprezível. Já na cirurgia aberta, chega a 15%. De cada 100 pacientes que se operar, 15 vão ter 10, 15% vão ter hérnia de parede abdominal. Hérnias vão ter que serão cirúrgicas. Pequenas hérnias, acho que chega até mais. Eu lembro um trabalho de um plástico, não me lembro uma vez, que toda cirurgia plástica, uma pequena hérnia tinha, que às vezes não aparecia e tal. Bom, a pergunta que não podia deixar de acontecer. Por que meu cabelo cai, geralmente, no terceiro, quarto mês da cirurgia? Isso é comum? A Márcia pergunta. É comum, acontece com todo mundo. Tá? Eu já alerto os pacientes que o cabelo vai cair entre 4 meses e 1 ano. O cabelo cai pela perda de peso, pela alteração das vitaminas, por isso que é fundamental essa dosagem, reposição adequada das vitaminas, seja com seu cirurgião, seja com a sua nutricionista, e não tem nenhuma medicação que evite o cabelo cair. Tá? Não tem nada que possa ser feito para o cabelo não cair. Ele vai cair mais ou menos. Ele vai cair mais ou menos. Uma quedinha controlada uma quedinha controlada é esperado. Mas o que não pode é o paciente, às vezes, ter medo de passar a mão no cabelo, que vai sair o cabelo em tufo. Então, por isso que é importante a reposição da vitamina. E o cabelo cai por falta de ferro, vitamina B12, alterações de zinco, a perda de peso, essas todas as causas aí da queda de cabelo. Existia um mito de que isso acontecia no bypass e que não aconteceria na gastrectomia vertical, porque o bypass tem um desvio no intestino, que não absorve lá um monte de nutrientes, e que na gastrectomia vertical, porque só mexeu no estômago, não mexe no intestino, isso não iria acontecer. Hoje a gente sabe que muita coisa que acontece em cirurgia bariátrica não tem absolutamente nada a ver com a cirurgia em si, mas com a perda de peso do paciente. E que qualquer procedimento que o paciente tivesse feito, até o tratamento clínico, remédio, balão, qualquer coisa que ele faça, que faça perder peso de forma mais rápida, vai dar nesses sintomas, dentre eles a queda de cabelo. E outra coisa, que também sempre pergunto, é a pedra na vesícula, né? Está aqui, ó. Tá. A Denise acabou de perguntar exatamente qualquer paciente que seja por tratamento clínico ou tratamento cirúrgico, que tenha uma perda expressiva de peso, ele vai ter uma maior incidência de pedra na vesícula. Por que acontece isso? Porque tem uma supersaturação de colesterol dentro da bile. A bile se torna mais espessa. Então aquilo ali vai concentrar e vai fazer o cálculo. Nós temos uma casuística que nós levantamos aí 412 casos pós-gastrectomia vertical. A incidência chega a 27%. Uma incidência extremamente alta. Lembrar que a pedra na vesícula ela é frequente no obeso. Então a população obesa já é uma população de risco para fazer pedra na vesícula. E aí, quando ela perde peso de forma rápida, independente da forma, independente do tipo de cirurgia, independente até se é operado ou não, perder o peso, esse risco de formar cálculo na vesícula ele vai aumentar. Nós aprendemos lá nos livros, né, há muitos anos, vamos falar quantos anos atrás, que a população que mais era suscetível ao cálculo da vesícula eram as mulheres, com cerca de 40 anos, que eram férteis e que tinham um peso, uma obesidade e tal. E esse grupo, por si só, é o grupo que nós mais, são 60% dos nossos pacientes. E aí foi bem, vocês deixaram bem claro, o problema não está relacionado à cirurgia, está relacionado a perder peso nessa população. Então, isso é uma situação que a gente pode ter na cirurgia. Isso é evitável? Sabe, uma das perguntas que assim, muito me vem é, doutor Rodrigo, por que não tira logo a vesícula já que eu vou ter pedra? Quer dizer, como se todo mundo fosse fazer pedra na vesícula. Primeiro que não é todo mundo que faz, aliás, não é a maioria que faz. É muita gente, beira ali 30%, quer dizer, de cada 10 que se opera, 3 vão formar cálculo, mas tem 7 que não vão fazer. Então, você fazer uma cirurgia em 7 desses 10 desnecessária, com os riscos dessa cirurgia, não tem sentido. Com relação a prevenir, hoje existe sim uma forma de você conseguir prevenir, diminuir a chance de fazer cálculo na vesícula. Existe um medicamento que ele pode ser introduzido ali quando se introduz as vitaminas. Esse medicamento tomado 2 vezes ao dia
por um período de 6 meses, que é onde mais o paciente perde peso, diminui a chance ali de perto de 30% de fazer cálculo, quer dizer, de 3 em cada 10 fazer, para coisa em torno de 3%, quer dizer, 3 em cada 100 fazer. Então, esse medicamento ele pode ser prescrito de 30% para 3%. Para 3%. Então, é uma diminuição importante com o uso dessa medicação durante os primeiros 6 meses de pós-operatório. Felipe, o José Portilho pergunta, quais são as doenças que podem aparecer pela falta da vitamina nesse pós-operatório? Nós falamos um pouco da vesícula, falamos um pouco da queda de cabelo, mas eu acho que não seria a palavra doença, mas seriam sintomas, alguma coisa que ele poderia ficar, que ele tá, de repente está faltando uma vitamina B aqui, ou está faltando uma vitamina C. A vitamina B, ele vai sentir fraqueza, ele vai ter alterações de memória, ele vai ter alterações em relação à sensibilidade dos membros inferiores. A longo prazo, os pacientes submetidos ao bypass ou à gastrectomia vertical, eles podem ter uma incidência aumentada de osteoporose pela diminuição da absorção de cálcio e o organismo começa a absorver esse cálcio dos ossos. Então, a longo prazo, a gente sabe que a cirurgia bariátrica, ela diminui o risco de 12 a 14 tipos de tumores, ela vai melhorar a qualidade de vida do paciente, ela vai melhorar o tempo de vida do paciente e ela não vai causar nenhuma doença, ela vai causar alguma alteração relacionada à não absorção de determinadas vitaminas e sais minerais que são totalmente preveníveis, tá? Desde que o paciente faça o segmento. O paciente ele tem que entender, o paciente bariátrico, que ele não vai ter alta. A cirurgia é um tratamento. A cirurgia é um tratamento. A cirurgia a obesidade grave, é uma doença crônica e incurável. O único tratamento efetivo com comprovação científica hoje, a longo prazo, para tratar a obesidade grave é a cirurgia bariátrica. Não tem nada além da cirurgia bariátrica para tratar a obesidade grave. Então, nós estamos tratando uma doença grave e incurável com uma cirurgia. Esse paciente ele não vai ter alta, ele vai ter que fazer o acompanhamento, seja nos primeiros 2 anos, de uma forma mais frequente, mas todo ano ele vai ter que fazer suas dosagens de exames, suas dosagens de vitamina B, de zinco, de cálcio, de ferro, de magnésio, do colesterol, da glicemia, para quê? Para a gente ter um segmento a longo prazo, como qualquer pessoa deveria fazer para fazer uma prevenção. Com qualquer doença crônica. Rodrigo, a Eliane está te perguntando o seguinte, é normal a glicemia baixar depois da cirurgia bariátrica? Interessantíssima pergunta, até porque a cirurgia bariátrica hoje, bariátrica e metabólica, a gente sabe que a gente atirou no que viu, acertou no que não viu. Então a gente pensou no peso, mas hoje a cirurgia, muito mais do que fazer perder peso, trata doenças. Uma delas, talvez a mais importante, o diabetes. Esse, eu diria, é um efeito colateral para pacientes, às vezes, não diabéticos, principalmente no bypass. Porque há um estímulo pancreático, por conta de uma substância que sobe no sangue depois da cirurgia, e esse estímulo pancreático faz com que os pacientes, ao comerem, paradoxalmente, ao comerem um alimento rico em açúcar, dispararem uma quantidade maior de insulina. E isso faz cair mais a glicose do que deveria cair. Então acontece uma hipoglicemia, apesar de o paciente ter comido. Não é todo mundo que faz isso, é uma parcela pequena dos pacientes. Há uma diferença entre o dumping e a hipoglicemia? São coisas distintas, né? A gente precisa fazer essa diferença. Normalmente o paciente que tem dumping, que é uma sensação de taquicardia, o coração dispara, o paciente sua, fica suando frio, ele tem a sensação de que eu vou morrer, não morre, mas a sensação ela não é agradável. E essa sensação acontece normalmente depois que ele come gordura ou doce. Pastoso e doce. Então, são comidas que vão muito rapidamente para o tubo digestivo e muito concentradas. Isso. Outra coisa, isso acontece pouco tempo depois da cirurgia, o paciente pode sentir imediatamente isso. Após a hipoglicemia é um sintoma normalmente mais tardio, tempos depois da cirurgia, 2 anos, 3 anos depois da cirurgia, o paciente está ali comendo algum alimento rico em glicose, e esse alimento ele vai despertar uma alta na insulina maior do que deveria. E normalmente acontece 1 hora, 2 horas... 1 hora depois. São sintomas, isso é uma coisa que tem que ser distinguido pelo médico cirurgião que acompanha, ou pelo endocrinologista da equipe, o nutricionista, e medidas dietéticas, quer dizer, uma mudança na alimentação, normalmente melhora muito, acaba com o problema. Agora,
são situações extremamente raras, né, Rodrigo? Não é rotina, é incomum acontecer. E esse efeito, ele tem relação, o paciente diabético, por que o paciente diabético melhora tanto, né, depois da cirurgia? Chegou-se a se falar no passado em curar o diabetes com cirurgia bariátrica, né, com a cirurgia metabólica. É sim verdade que melhora muito, que muitos pacientes vão ficar, inclusive, sem medicamento durante um tempo. Agora, quando é que aquele pâncreas doente vai voltar a pedir um pouquinho de remédio, isso é uma incógnita e é diferente para cada paciente. Em 2007, a gente foi para Roma, eu lembro do Bert lá, a gente voltou de Roma achando que a gente ia curar o diabetes tipo 2. Sim. Né? A gente voltou com a clara... Como a gente achou lá atrás, como achou lá atrás, curava a obesidade. Hoje a gente tem certeza que a gente e hoje a gente sabe que o que a cirurgia vai fazer? Ela vai ter um controle melhor do diabetes. Esse paciente, se ele toma 3, 4 medicações, ele vai passar a tomar uma ou duas. Ou algumas vezes uma ou nenhuma. O diabetes, a cirurgia vai retardar o aparecimento das complicações do diabetes, como as complicações oculares, as complicações no rim, as complicações vasculares do membro inferior. Então, isso que a cirurgia faz, ela dá uma qualidade de vida melhor e protege o paciente dessas complicações do diabetes a longo prazo. Perfeito. O José Portilho, é outra pergunta aqui das top 10, uma que sempre aparece no consultório Nossa Dia. Como é que ele deve se relacionar com o álcool depois no pós-operatório? Isso eu posso falar de cadeira porque é um problema grave. É um problema que na minha região que existe um hiperestímulo ao consumo do álcool. Talvez uma das maiores preocupações minhas seja o abuso do álcool no pós-operatório. Não existe nenhum trabalho que mostre que o paciente troca a compulsão da comida pela bebida. O que acontece é o seguinte, o paciente que já bebia antes, ele continua a beber depois da cirurgia. E ele não vai comer de forma adequada, então ele vai só beber. E a cirurgia faz com que tenha uma absorção diferente do álcool. Então, você acha que ele bebe a mesma coisa ou ele bebe menos, só que o efeito... Eu acho que ele bebe menos com efeito maior. Ele fica um pouco mais suscetível ele fica mais suscetível ao álcool, independente do tipo de cirurgia. Mas não tem... existe o mito que a cirurgia faz com que as pessoas passem a beber. Isso não existe nenhum trabalho... O trabalho que nós fizemos com a sociedade provou que antes da cirurgia 60% bebia e depois 58%. O que a gente faz no dia a dia? A nossa psicóloga ela já está ali no alerta para ver qual que é o paciente que vai dar problema no pós-operatório. E a gente evita operar esse paciente, porque a gente vai ter problema depois. Ele vai passar a beber e vai... E o paciente que assim, a bebida alcoólica, uma coisa que a gente precisa lembrar é que ela é calórica. A gente está tratando um paciente que tem um problema com o peso, problema com queimar a caloria, que tem uma doença metabólica. Então, ele beber no pós-operatório, 1 grama de açúcar tem 4 quilocalorias, 1 grama de álcool tem 7. Então, o álcool não deixa de ser uma substância hipercalórica e que vai prejudicar tanto a perda quanto pode... fazer reganho de peso. Recidivo de peso. Muito bem, muito boa a correção. Bom, a cerveja, por exemplo, se a gente fizer uma comparação grosseira de que para cada long neck ou latinha você está comendo um pãozinho de 50 gramas, quantos aqui não vão sair bebem ali 6, 7, 8... 10, foram 10 pãezinhos, então é muita coisa. Então, em termos de caloria. A grande palavra na vida é a moderação. Ninguém vai proibir o cara numa eventual um dia tomar ali um copinho, uma tacinha de vinho. Não pode exagerar, ninguém nenhum de nós exagerar em momento nenhum e abuso então abusivo. É importante o paciente no pós-operatório já ser alertado disso daí e a gente já fazer uma seleção para ver qual paciente que não vai conseguir trabalhar com isso no pós-operatório. Deixa eu aproveitar o gancho aqui do reganho de peso. Tem aqui, eu operei de cirurgia bariátrica, perdi peso e voltei a engordar. A gente chama de reganho de peso aquele engordado que é esperado. Então, todo paciente que se opera, vamos dizer que ele operou ali com 120 quilos, chegou a ter 72 quilos, que ele perdeu 40% do peso dele, e aí ele reganhou 10% do que perdeu. Ele reganhou ali 10, 7, 8 quilos. Ele voltou para 80 quilos. Está engordando. Não. Essa curvinha é esperada. Normal. Né? É normal. O que a gente chama de recidiva da obesidade é quando o paciente ganhou de volta, recuperou de volta mais do que metade do peso que ele perdeu. E olha, mesmo assim, a depender de quando isso aconteceu, você tem um paciente que operou, por exemplo, 10 anos atrás com 120 quilos.
ele chegou a ter 72 quilos e hoje ele está ali com 92, 95 quilos. Mas ainda melhor do diabetes dele, bem da pressão. Esse paciente, apesar de ter... 10 anos. 10 anos depois, apesar de ter recuperado boa parte do peso dele, ele continua com muito melhor controle. A pergunta que eu me faço é a seguinte, como ele estaria hoje se ele não tivesse operado 10 anos 160, atrás? 150. Então a gente começa a ter que compreender, inclusive familiares, pessoas próximas, que a gente está falando de uma pessoa que porta obesidade, tem uma doença, e a doença é crônica e progressiva. E grave. Perfeito. O assunto aqui da vesícula, do fígado, está bombando. O Ayrton, ele dentro dessa linha, ele diz que ele tem esteatose, e se essa esteatose melhora depois da cirurgia. A esteatose hoje é a maior causa de cirrose nos Estados Unidos, é a maior causa de hepatocarcinoma, de câncer no fígado e transplante de fígado. A esteatose é o depósito de gordura no fígado e a esteatose vai causar inúmeros outros fatores, como aumento da glicemia, aumento do triglicerídeo, aumento do colesterol. A cirurgia bariátrica, ela é efetiva no tratamento da esteatose. Ela vai fazer com que o paciente tenha uma perda de peso e vai fazer com que tenha uma redução da gordura no fígado e, por consequência, uma redução da inflamação da célula do fígado com a melhora e com menor risco de cirrose e das complicações da esteatose. E a Paula está dizendo que ela fez cirurgia há 1 ano e 2 meses, ela está com pedra na vesícula agora e que isso que dói, né, a cólica de vesícula. Voltando nesse assunto da vesícula, então nós temos que entender o seguinte, as pessoas podem ter isso antes, que a vida inteira passaram por várias vezes que ela faz dieta, que ela emagrece, até chegar na cirurgia, ela passou por vários tratamentos. Então, alguns pacientes nos chegam ao consultório que já operaram a vesícula. E outros, naquele momento da cirurgia, não têm, e depois podem aparecer depois de 2 meses, depois de 1 ano e tal. E o que eles perguntam, e a Márcia também pergunta, como ela pode evitar isso, então, de dizer, vocês já disseram do remédio, mas o que mais pode ser feito? Exames, o que a gente pode pensar para que a gente não... Qual seria o momento da gente tentar agir nessa situação? Com relação ao exame, o exame mais corriqueiro e que dá o diagnóstico com muita clareza de pedra na vesícula é um ultrassom abdominal, uma ecografia do abdômen. Aquele exame que você passa um gelzinho na barriga do paciente e o médico que está ali do teu lado, que tem uma televisãozinha, vai vendo os órgãos ali por dentro e ele consegue ver desde laminha dentro da vesícula, pequenas pedrinhas, até pedras já maiores. Bom, os pacientes que já vieram sem vesícula, esses aí estão resolvidos. Os pacientes que não tinham cálculo na vesícula e que podem desenvolver cálculo no pós-operatório, a gente está falando aí de 3 em cada 10 desses pacientes, o uso de um medicamento chamado ácido ursodesoxicólico pode diminuir de 30% para 3% esse risco. Então, seria tomar o remédio durante os primeiros meses do pós-operatório, que é o período de maior perda de peso. Isso aí você estaria prevenindo formação. Se o paciente não tomou essa medicação, fez lá a laminha e fez um ultrassom precocemente, tem ali um ultrassom entre o 1º e o 3º mês de pós-operatório, ele pode ali, identificando esse barrinho dentro da vesícula, fazer também o uso da medicação, que a medicação ainda nesse estágio de cálculos muito diminutos, de barrinho, pode dissolver. E aí tomar a medicação por 6 meses vai dissolver. Uma vez que ele passou por esse período, não tem cálculo, perdeu peso, estabilizou o peso dele, está ali depois de 1 ano e meio de operado, ele entra na mesma estatística da população normal. Eu posso ter cálculo, doutor Berti, doutor Felipe, então assim, a gente entra na mesma estatística de todo mundo. Você pode vir a ter cálculo e aí não vai ter mais, adianta ficar tomando o remédio para o resto da vida. Ele vai funcionar no período de perda de peso. Então, quanto mais precoce, melhor. A situação melhor para ter o resultado. Aquele paciente que não está tomando, que não pode tomar, o ideal seria fazer um ultrassom de controle, como o Rodrigo falou, em torno de 1º e 2º mês, e se detectada o barro biliar, a lama, a bile mais espessa, tentar usar a medicação que vai ser efetiva e vai evitar a necessidade de uma nova cirurgia. Então seria aquilo que é a base da medicina, a profilaxia, nós vamos tratar antes de uma doença. Se eventualmente o remédio não fazer efeito, a cirurgia é um momento de... E uma coisa bem típica, por exemplo, no caso da Paula, os cálculos de vesícula que aparecem no pós-operatório da cirurgia bariátrica são sempre microcálculos. E esses são mais perigosos. No caso da Paula, certamente com 1 ano e 2 meses de cirurgia já são cálculos maiores, mais formados, que não têm relação com a cirurgia. A Núbia, aqui é só um comentário, ela disse que ela fez a cirurgia em maio de 2016, ela estava
ela tinha resistência à insulina, o famoso pré-diabetes, depois ela estava diabetes quando operou, e assim, logo depois, com uma perda de peso já só de 9 quilos no comecinho, ela já tinha tido um controle. Aquilo que você estava explicando da insulina, de melhorar e tal. Não está bem relacionado simplesmente com a perda de peso, a melhora do diabetes no pós-cirúrgico. Tem a ver com mudanças hormonais, de fato. A cirurgia ela não é simplesmente para perda de peso, ela muda hormônios, alguns hormônios intestinais agem de forma potente no pâncreas e fazem sim um diabetes melhorar. Assim, nós temos ainda muitas perguntas, mas nós estamos a 5 minutos de terminar. A gente ficaria aqui... Passa rápido. A gente ficaria aqui, ainda mais nós, né, que adoramos esses assuntos todos. Mas, assim, de uma maneira geral, nós estamos num momento bastante importante para a medicina brasileira. Nós sabemos que a cirurgia metabólica, nós somos bariátricos, hoje somos metabólicos. A gente tratava o peso, hoje tratamos várias doenças, esteatose, hipertensão e tal. Óbvio, probleminha aqui, a pedra da vesícula, a vitamina, o cabelo que cai, são coisas que a gente consegue resolver. Mas nós estamos num momento delicado, e esse momento delicado é tentar mostrar que a cirurgia para o controle do diabetes 2, ela é uma coisa que está aí, e a população precisa entender. Não é para todo mundo, mas é para aquele grupo de pessoas, como você mesmo disse, que quando já não tem um controle da medicação, essa cirurgia pode ajudar sim, e é muito importante que as pessoas consigam, porque nós estamos agora tentando com que a ANS coloque essa cirurgia no hall da seguradora. Ou seja, nós estamos tentando democratizar essa cirurgia, porque hoje se pode fazer, o Conselho Federal de Medicina já disse que pode fazer a cirurgia, mas só uma pequena parcela da população vai ter acesso àquela que pode bancar com os seus custos. Então, a democracia. Então, eu queria que vocês dois, rapidamente, começa com o Felipe, vem para o Rodrigo, dissessem o que vocês esperam disso, quais seriam essas mensagens finais, e já aproveita e já vamos nos despedindo, porque... O que o Dr. Bertz quis dizer é o seguinte, que a sociedade está lutando para que as operadoras e os planos de saúde paguem a cirurgia metabólica para aquele paciente com IMC entre 30 e 35 que tenha diabetes, dislipidemia, esteatose hepática. Esses pacientes terão uma melhora clara. Isso é comprovado cientificamente através de inúmeros trabalhos, que eles vão ter melhora do diabetes, eles vão ter redução da esteatose hepática. Tem um trabalho do Dr. Carlos Schiavon, que mostra que a hipertensão arterial tem uma resolução extremamente importante após a cirurgia bariátrica. Então, nós estamos trazendo saúde aos pacientes. A gente está fazendo uma cirurgia que vai causar algumas alterações controláveis e sabidas, que se o paciente fizer o segmento, ele não vai ter problema nenhum, ele vai resolver problemas graves, trocar por coisas simples que ele pode resolver no dia a dia. Às vezes a gente tem pacientes que são mais leves, quer dizer, não são aqueles obesos que você olha e diz assim, esse aí tem que ir para a cirurgia bariátrica. Qualquer um acha que tem que ir para a cirurgia bariátrica. Eu digo que às vezes ele passou, foi do ponto, ele devia ter ido antes. E você tem pesos mais leves, onde quando você faz aquele índicezinho, divide o peso pelo quadrado da altura, o índice de massa corporal, eles não estão obesos severos, eles estão obesos moderados, grau 1. Mas às vezes eles são entre 30 e 35. Entre 35. E às vezes eles são mais doentes do que os outros que estão acima. Esse aí é o público o paciente da cirurgia metabólica. Por isso que a sociedade está lutando. É o paciente que tem um obeso mais de barriga, né? Ele tem um visceral, um aumento do volume abdominal, e ali sim ele tem esteatose, ele é hipertenso, ele tem diabetes. Esse paciente é que vai se beneficiar mais dessa cirurgia. Bom, nós estamos a 2 minutos da gente encerrar. Paula, está ótimo, Paulo. Você tinha 143 quilos, você chegou a 73, está ótimo. Meta é aquilo que você se sinta bem, não se policie. Você perdeu quase que a metade de você. Está maravilhoso, parabéns. Você deve ter mudado a sua vida, você deve ter mudado o seu comportamento, você deve ter feito aquilo que a gente falou. A cirurgia ela está aqui em cima, mas comer direito e atividade física, a gente fecha esse triângulo, se a gente fechar esse triângulo, tudo é controlado. E nesse próximo minuto eu queria que você se despedisse, Felipe, e desse as suas mensagens, depois o Rodrigo. Eu agradeço a participação de todos vocês. Eu acho que é extremamente importante a informação, essas perguntas que vocês têm a nos fazer, porque quanto mais informado, melhor o resultado vocês vão ter e maior sucesso a cirurgia bariátrica vai ter em relação à qualidade de vida de vocês. Boa noite, muito obrigado por prestigiar o evento. Eu queria parabenizar a sociedade por isso, essa iniciativa que vem acontecendo, que é extremamente saudável para a orientação da população, vocês por estarem aqui assistindo, e na realidade dizer que vocês são os artistas principais dessa história toda são vocês, os pacientes, vocês têm um mérito por conseguir perder e manter o peso. A gente entregou uma ferramenta, um tratamento.
mas vocês que estão fazendo acontecer. Então, persistam, é uma doença progressiva, uma doença crônica, mas uma doença que pode ser contornada, sim, de forma muito eficaz, com a ajuda, inclusive, da cirurgia. A gente diz que a gente fica feliz quando a gente cumpre bem o nosso dever. E a gente, depois desses tantos anos, a gente viu que a cirurgia, ela cumpriu o dever, ela veio, trouxe saúde e trouxe qualidade de vida para os nossos pacientes. Semana que vem, mais um tema interessante, mais discussões, e levando para vocês, como nós vimos hoje, uma informação numa linguagem que você entenda e levando para vocês aquilo que a gente quer levar, a mensagem da sociedade, que a cirurgia bariátrica e metabólica, quando feita com responsabilidade, que cada um faz sua parte bem feita, os resultados são aqueles que a gente espera sempre, saúde e qualidade de vida. Até a próxima quinta, nesse mesmo Bari horário, nesse mesmo Bari canal. Obrigado e até a próxima. Sou a Miriam, tenho 3 anos e 10 meses. Eu sou Luiz e tenho 4 anos. Eu sou a Vilma, eu tenho 3 anos. Meu nome é Luiz Carlos, tenho 3 anos e 4 meses. Há 9 anos, fui diagnosticado com diabetes tipo 2. Meu médico me indicou a cirurgia metabólica. Além de controlar o açúcar, ainda melhorei a pressão, o colesterol e, de quebra, perdi peso. Olha, nasci de novo.